Há 26 anos atrás, existia uma garota chamada Misaki. Ela era uma aluna da nona série, classe 3, do colégio Iumi do Norte. Ela era popular e tinha uma boa personalidade. Tanto professores quanto alunos gostavam dela. Porém, pouco tempo depois de começar na nona série, Misaki perdeu sua vida em um suposto acidente. O mais curioso é que um dos alunos da classe apontou para a carteira da garota falecida e disse: "Misaki está bem ali. Ela não está morta." O mais assustador é que a partir desse dia, a classe 3 começou a agir como se a garota realmente estivesse viva, até o momento de sua graduação. E o diretor até providenciou que o assento de Misaki fosse incluído na cerimônia de formatura. E a história não acaba por aí. Agora, em 1998, um garoto chamado Sakakibara Koichi está na cama de um hospital se recuperando da pneumotórax. Lá, sua tia Reiko diz que ele não precisa se preocupar, pois após sua recuperação, ela vai ajudá-la a se preparar para a vida em sua nova escola, a Iumi do Norte. Lá também é o instituto onde sua falecida mãe frequentava. No dia seguinte, Kazami Tomihiko, representante de classe, Sakuragi Yukari, também representante de classe, e a casal Izumi, encarregada das contramedidas, eles são membros da classe 3 e vieram visitar porque souberam que ele tinha ficado doente e acabou faltando nos primeiros dias de aula. Por isso decidiram trazer flores e o assunto passado na sala de aula nos dias que ele não esteve presente. Ao cumprimentá-lo como boas-vindas, um clima de suspense toma conta do local. E a casal pergunta se ele não morou na cidade antes. Porém, o garoto responde que não. Na noite daquele dia, ainda no hospital, Koichi decide entrar no elevador para ir até o terraço para conseguir sinal para ligar para seu pai. Lá dentro, ele se depara com uma pequena garota de olhos escarlates que usa um tapa-olho e carrega uma boneca consigo. Ele nota que ela estava usando o uniforme do colégio Iumi do Norte e pergunta se ela tem algo para fazer no segundo andar do subsolo. A garota responde que sim e que estava ali para entregar uma coisa para sua pobre outra metade. As portas do elevador se abrem e a garota segue seu caminho, mas nesse momento, Koichi pergunta seu nome e a garota responde que é Mei. Misaki Mei. Após isso, o protagonista percebe que naquele andar ficava o necrotério, lugar onde ficam os cadáveres à espera de uma autópsia. Já na casa de seus avós, após receber a alta do hospital, Koichi lembra da conversa que teve com sua tia no dia anterior, onde ela falava que a terceira coisa que ele precisava saber para se preparar para o colégio é que sempre deveria obedecer às regras da classe. Na escola, Koichi se apresenta para a turma que possui um pesado clima de velório, e quando vai em direção ao seu assento, ele observa que Misaki, a garota que conheceu no hospital, também faz parte daquela classe. Na hora do intervalo, todos os estudantes se aproximam em volta do novo aluno e começam a conversar com ele, como se quisessem o impedir de ver alguma coisa. Enquanto observa o pessoal da sua classe fazendo as atividades físicas, Takebayashi se aproxima e começa a puxar assunto, dizendo que nasceu com um problema no coração e devido a isso nunca praticou nenhum tipo de exercício. Nesse momento ele começa a se sentir mal e decide ir até a enfermaria para descansar um pouco. Após isso, Sakuragi se aproxima e senta no banco. Ela questiona se durante o seu tour pela escola não lhe disseram algo fora do comum. Koichi informa que não e pergunta para ela onde estava Misaki Mei, pois estava curioso já que não a tinha visto na hora do almoço. Ao ouvir isso, a garota fica amedrontada e age como se não tivesse entendido. Nesse momento, ele olha para cima e observa que Misaki está no terraço do prédio e vai correndo ao seu encontro. Lá ele observa que a garota estava desenhando e quando pergunta o que é, ela esconde o desenho. Em seguida, Koichi questiona se ela lembra de tê-la encontrado no elevador do hospital. Ela então diz que odeia ser interrogada. Em seguida, ela pergunta ao garoto se os seus colegas não tinham o contado ainda. Enquanto estava confuso, Misaki informa que seus colegas de classe associam o nome do protagonista como a morte, mas não qualquer uma, mas sim uma cruel e irracional que já aconteceu nessa escola. Ela afirma que o colégio é o lugar próximo da morte, especialmente a classe 3 da nona série. Misaki alerta que Koichi não devia se aproximar e nem falar com ela novamente e sai do local sem explicar o motivo desses avisos. Enquanto estava dentro do carro, Koichi observa que Misaki estava parada de pé no meio da chuva, mas quando vai olhar mais atentamente, a garota havia desaparecido.
No dia seguinte, Koichi ignora os avisos da garota e se encontra com ela novamente. Misaki questiona do porquê dele estar ali, porém ele não sabe o que responder. Em seguida, Misaki o avisa para tomar cuidado, pois já deve ter começado. Após a aula de artes, Koichi e seu colega Mochizuki estavam caminhando no corredor e conversando sobre o sentimento de desconforto que todos sentem, mas fingem que não. Nesse momento, Deshigalara surge e os garotos perguntam sobre esse sentimento, e ele diz que sentiu isso quando caiu na amaldiçoada classe 3. Koichi fica surpreso com essas palavras. Deshigalara então decide contar algo para o aluno transferido, mas ele é impedido por Mochizuki. Koichi fica confuso com tudo isso, mas ao perceber que Misaki está na biblioteca, ele vai até lá para conversar com ela. Ele observa que ela está desenhando um retrato e de repente pergunta se tem algo de errado com seu olho esquerdo, pois ela estava com esse tapa-olho desde o dia que a conheceu no hospital. Mas nesse momento, o bibliotecário Shibiki aparece e o manda sair do local, já que a próxima aula estava prestes a começar. Mais tarde naquela noite, Koichi vai até o hospital visitar sua amiga Mizuno, que trabalhava como enfermeira no local. Ambos têm um hobby por livros, então acabaram cultivando uma amizade no tempo em que Koichi estava internado. Na cafeteria do hospital, ele pergunta para Mizuno se alguma garota havia morrido no tempo que estava doente. Ela diz que lembra que ouviu alguém dizer que um jovem havia falecido, mas por não saber o nome da pessoa, ela vai se informar primeiro e quando descobrir, irá ligar para avisá-lo sobre o que descobriu. Koichi fica meio apreensivo e pergunta se não tem problema dela fazer isso. Mizuno alega que não, pois só estava fazendo um favor para um amigo. No próximo dia, durante a aula, a casal estava encarando o protagonista e no final das aulas, ela avisa que quer conversar com ele. Ela novamente pergunta se Koichi realmente nunca viveu naquela cidade. O garoto responde que não e diz que só nasceu naquele lugar, mas como sua mãe morreu logo após o seu nascimento, ele só visitou o lugar algumas vezes. Por ser responsável pelas contramedidas, a casal vai explicar para ele a situação da classe 3 e as regras que devem seguir, mas nesse momento ela é impedida por Sakuragi Mochizuki. Enquanto isso, ele percebe que Misaki estava indo embora e decide segui-la da forma mais nada discreta possível, até o momento em que ele a perde de vista e acaba chegando em uma loja com uma boneca sinistra na vitrine. E junto com ela uma placa que dizia "Sinta-se livre para entrar", mas antes de entrar, ele recebe uma ligação da enfermeira que o informa que uma garota realmente havia morrido naquele dia e seu nome era algo como Misaki ou Masaki. Como ainda mais suspeitos, Koichi entra na loja e lá dentro uma senhora tenebrosa lhe dá as boas-vindas e diz que como não tinha outros fregueses, ela poderia fazer um pouco de chá se o garoto quisesse, mas ele claramente recusa a oferta. O protagonista dá uma volta pela loja e observa várias bonecas que, por mais assustadoras que pareçam, possuem um certo tom de beleza, e acaba se deparando com uma boneca idêntica a Misaki, e do nada, a boneca começa a falar com ele, perguntando o porquê dele estar naquele lugar, mas na verdade era Misaki que estava atrás do caixão. Nesse momento, a garota diz que essa boneca e ela são metade parecidas, enquanto observa o olho esquerdo do manequim. Misaki diz que gosta daquele lugar e questiona o motivo do menino estar nessa loja. Koichi inventa uma desculpa, alegando que estava dando uma volta para conhecer a cidade e acabou ficando curioso quando se deparou com essa loja. De repente, ela se pergunta se deveriam mostrar o que havia debaixo de seu tapa-olho, e o retira bem na frente do garoto e lhe mostra um olho verde artificial. Misaki segue dizendo que esse olho veio de uma boneca e avisa que ele pode ver coisas que normalmente não deviam ser vistas. Por esse motivo, o mantém coberto com um tapa-olho. Ela observa que Koichi não estava se sentindo bem e alega que as bonecas são loucas, e assim como tudo que é vazio busca ser preenchido, as bonecas estavam sugando algo de Koichi, já que ele não estava acostumado com aquele lugar. Então decidem ir ao andar de cima para conversarem. Lá eles conversam sobre a loja e Misaki conta que todas aquelas bonecas são feitas por uma única pessoa chamada Kirika. Koichi faz várias perguntas tentando relacionar ela com a garota que morreu no hospital. Nesse momento ela questiona se tem alguma coisa que ele queria lhe perguntar, mas o garoto fica em silêncio e ela segue dizendo que ele não devia se aproximar dela, mas talvez já seja tarde demais. Então ela conta a ele sobre a história da classe 3 de 26 anos atrás e fica chocado ao saber que o nome da menina que morreu nessa época também se chamava Misaki, o fazendo criar várias teorias em sua cabeça. Ela avisa que ainda há mais sobre essa história, mas quando vai contar o resto, o celular de Koichi toca. Ao atender, sua avó do outro lado da linha diz para ele voltar para casa. A Misaki fica meio chateada
chateada por causa disso, mas nesse momento, a velha macabra avisa que a loja já está para fechar. E quando o garoto olha para frente, a Misaki já tinha sumido do local, sem deixar nenhum tipo de rastro.